Tá. Então, bem, hoje a gente está nona transmissão. A gente vai ter o Pedro Kawaja. É assim? Isso. Pedro Kawaja, que vai falar sobre o conceito de direito a partir da leitura de Wittgenstein que Ponte de Miranda e Alf Ross fazem, né? Enfim, então pode começar. Show. Eu queria pedir desculpa pelo título, porque advogado não sabe dar título para nada. Isso pode ser verificado olhando qualquer livraria do Brasil que tem uma seção jurídica. E a relação é uma proporção inversa, então quanto pior o título, mais as pessoas compram o livro. Então a gente se acostuma a dar os piores títulos possíveis e imagináveis para tudo. Eu juro que eu vou fazer a apresentação ficar bem mais interessante do que o título diz que é. Porque é basicamente o seguinte, eu fiz esse resuminho aqui para mostrar já desde o começo qual é o caminho que eu vou traçar. Eu vou explicar mais ou menos quem são essas duas pessoas, o Pontes e o Alf, mostrar a leitura que eles fazem do Wittgenstein e relacionar essas teorias do direito que eles fazem de uma forma bem didática, porque eu acho que a maioria das pessoas aqui não é da área. Então eu vou tentar fazer isso realmente de uma forma bastante explicada direitinho. Até, pô, se alguém aí for da área do direito ou conhecer, tipo, esses autores, acho até que pode falar aí no chat e tal. Eu só não tô vendo o chat, que é uma boa questão. Mas falei que depois eu olho. Se conhecer e tal, eu vou partir do pressuposto que ninguém conhece, porque eles não são tão lidos fora do direito. E aí eu vou mostrar como esses dois autores influenciaram dois movimentos que vieram depois ou ao mesmo tempo, que são o movimento antropofágico e esse pós-moderno, aí, com bastante aspas, para não insultar ninguém. E aí eu vou relacionar esses dois movimentos através dessa interseção que os dois movimentos fazem com o direito. Então vou já começar. O Ponte de Miranda é um cara muito famoso dentro do meio jurídico. Muito famoso mesmo. E assim, é normal que a gente não estude muito intelectuais brasileiros, mas o Pontes, se tem alguém que pode ser chamado de uma espécie de intelectual de tudo no Brasil, tipo, é o Pontes de Miranda. Ele segue bem naquela vibe mesmo do pessoal, assim, sei lá, tipo um Locke, um cara que sabia falar de tudo e qualquer coisa. Eu vou citar um pouco do que ele escreveu em cada área, pra vocês terem uma ideia de que, tipo assim, ele não é só um advogado metido a falar de outras coisas, ele era um estudioso de diversas áreas. Ele nasce ali no final do século XIX. Ele começa a escrever em 1912, quando ele está na faculdade de Direito ainda. A família dele queria que ele fosse para a área da matemática. Eu acho que o pai dele, se não me engano, ou o avô, era um grande matemático. Todo mundo fazia muita pressão para ele ir. Ele teve uma tia que chegou a arranjar para ele estudar física e matemática em Oxford. E ele recusou para estudar direito, porque direito dava dinheiro. Então, assim, mais um dessa grande lista de intelectuais que acabaram no direito para ganhar dinheiro. Escreveu nas áreas de direito, sociologia, filosofia, antropologia, matemática, química e biologia. Eu botei esse asteriscozinho porque eu não consegui confirmar até hoje se isso é verdade ou não. Porque, tipo, eu vou lendo na Wikipédia, e vou para um outro site, vou para uma biografia, mas, assim, ninguém dá uma fonte muito concreta e fica parecendo aquela coisa de história meio mal contada. Tipo, dizem que ele descobriu uma bactéria que recebeu o nome de Pontesiana em homenagem a ele, mas, tipo, eu não consegui achar uma confirmação disso em lugar nenhum, por isso eu deixei o asterisco ali. Agora, matemática, sim, ele tinha um livro, ele escreveu um livro que desapareceu de matemática, e ele trocava várias cartas com intelectuais europeus de matemática e de física. Um, eu não vou lembrar o nome agora, mas eu posso olhar quando eu terminar a apresentação. Era um matemático, amigo de um outro físico famoso, com quem ele também trocava carta. E o físico famoso era o Albert Einstein. E, tipo, ele, inclusive, tem uma carta, isso é fato, aí eu deixei porque tem a confirmação, né? Tem essa carta em que ele corrige
um dos aspectos da teoria da relatividade do Albert Einstein. E o Albert Einstein responde e fala: pô, pelo amor de Deus, apresenta isso no Congresso de Filosofia, não sei quando, em Viena e tal, que eu preciso saber mais desse seu trabalho. E ele manda uma apresentação, um trabalho, não vai lá, mas ele manda, sobre como a relatividade de Einstein não deveria ser pensada em 3 dimensões, e sim em N dimensões, não sei, eu não sei nada disso, mas aparentemente o Einstein levou isso muito a sério, e esse outro matemático famoso também falou que era um grande desperdício, que ele foi parar no direito e não sei o quê. Concordo, mas estamos aí. Falava muitas línguas e etc, etc. E lia basicamente tudo que era escrito em alemão, desde direito, filosofia e etc, mais ou menos nessa virada do século, de 1800 para 1900. E ele foi chamado de o maior jurista alemão fora da Alemanha. Era um negócio assim, ele tinha muito contato com a Europa, etc. Ele foi inclusive cotado para ser embaixador na Alemanha e recusou porque não concordava com o regime do Hitler, que era o regime da época. Coloquei aqui algumas obras dele, mais para a galera dar uma tipo, olhada, se alguém quiser pesquisar depois e tal. Esse A Margem do Direito aqui é um livro bem de introdução ao direito, ele explica o que ele acha que é o direito. E A Moral do Futuro é um livro 100% de moral positivista, um negócio meio kantiano e tal. Esse Garra, Mão e Dedo é tipo ele fazendo o que um monte de intelectual europeu já fez, que é basicamente contar o que seria a história do ser humano, do começo ao fim, uma espécie de sapiens do direito. A Introdução à Sociologia Geral é exatamente o que diz, é uma introdução à sociologia, e Ciência do Direito é um livro sobre o aspecto científico do direito, são 3 volumes, isso aqui é tudo livro muito técnico. E o principal dele, em termos de obras do direito mesmo, é esse Tratado de Direito Privado, são 60 volumes e 30 mil páginas. A Wikipédia, e eu não sei até onde isso é verdade, eu também não consigo descobrir, diz que essa é a maior obra já produzida por uma única pessoa no mundo e não sei o quê. Tipo, se é ou não é, eu não sei, mas 30 mil páginas sobre direito privado é realmente uma puta façanha. Isso nem era a obra que ele mais gostava, ele gostava muito do que ele chamava do Tratado de Ação Rescisória, que eram 17 volumes só sobre um dos tipos de ação que você pode entrar na justiça. Tipo, é um negócio assim absurdo. Ele escreveu esse livro desde 1914 até 1954, que foi quando foi lançado o primeiro volume. E nesse livro ele começa com a parte teórica e termina com a parte mais física não, perdão, mais exata possível, que é tipo assim, ele começa com teoria geral do direito e ele termina lá em direito de herança, qualquer coisa do tipo. Mas a questão é que ele escreveu sobre tudo isso e escreveu muito, e leu muito. Reza a lenda, também não consegui confirmar, que ele tinha 3 bibliotecas de 3 andares em casa, um negócio assim, quantidade de livro absurda, um negócio desumano. Esse é o Ponte de Miranda, o que eu chamaria de um grande intelectual de tudo do Brasil. Escreveu sobre tudo, falou sobre tudo, sabia sobre tudo, e me parece que era mais ou menos bem considerado em todas as áreas, e era uma época em que você não tinha ainda uma consolidação da sociologia enquanto disciplina no Brasil, da ciência política enquanto disciplina. Então era meio que os advogados que escreviam sobre tudo isso como bem entendiam e ninguém questionava muito, porque eram considerados esses grandes intelectuais da época. O Alf Ross, ele é um jurista e filósofo dinamarquês. Eu dei um resumão dele aqui porque eu acho ele menos impressionante do que Ponte de Miranda, mas ainda assim é bem bacana. E ele ele faz parte dessa grande tradição de teóricos do direito escandinavos, que passa por outros nomes grandes, que escreviam sobre o direito numa perspectiva menos idealista, que eram muito críticos ao idealismo alemão e ao domínio que o Kant e depois o Hegel tiveram, em cima do direito, da teoria do direito. Ele escreveu alguns livros de teoria do direito, alguns de coisas mais específicas que eu acho que não vale a pena nem falar, de comércio, direito do comércio, etc. E escreveu alguns de filosofia da linguagem e de lógica. E ele inclusive, é lido por alguns pesquisadores aqui no Brasil no campo da lógica também, no pessoal da USP, etc. E ele consolida o trabalho desses antecessores, entre os quais está esse, não vou saber pronunciar, Hagström
e o Karl Alevi-Crona, que é um jurista importante, e eles estão sempre ali num debate entre esse realismo escandinavo e o realismo dos Estados Unidos, que é bem diferente. São duas teorias, apesar de serem próximas no sentido de que elas pregam uma certa materialidade do direito, elas são muito distintas e elas dão um resultado muito distinto. Quer dizer, os americanos, como toda boa tradição americana, acaba virando toda aquela questão de tipo, o que a gente faz aqui para saber o juiz? Bem how to get away, sabe? Tipo, como é que a gente descobre o que o juiz quer fazer? Como é que a gente consegue contornar esse juiz aqui que não gosta disso, gosta daquilo? A gente tem que entender tudo, não sei o quê. Os caras da Escandinávia estão preocupados com uma coisa um pouco mais diferente, estão mais próximos do pessoal da lógica, que pensa lógica a partir ali de Hume, de Locke, etc. É uma coisa mais voltada para a Inglaterra. Eles estão se relacionando muito com o inglês da Inglaterra, não com o inglês dos Estados Unidos. Mas muitos teóricos fazem esse intercâmbio. O próprio Alf Ross, ele é muito lido nos Estados Unidos e ele lia muito o Oliver Wendell Holmes, que é um outro teórico também norte-americano. Ele e o Peirce. Então eu vou resumir aqui qual é a leitura que o Pontes de Miranda faz do Wittgenstein. O Pontes de Miranda ele tem como as suas principais influências o Husserl, o Comte, o Wittgenstein e o Kant. Pelo menos foi isso que eu consegui pegar, mais ou menos, porque tipo, a gente tem muito pouco acesso aos escritos do Pontes de Miranda. Muita coisa se perdeu, muita coisa não é mais editada, os livros você não consegue comprar, você não consegue ter acesso a biblioteca nenhuma, ninguém tem. Então eu estou escrevendo isso muito em cima de alguns artigos que eu achei de pessoas que foram fazer essa pesquisa meio documental, assim, de realmente ir nas bibliotecas e catar manuscrito e etc. Ele começa a carreira dele muito fã do Comte e sendo bastante positivista naquele sentido bem francês mesmo, assim, positivismo científico. Ele era bem darwiniano, ele achava que tudo era questão de evolução, de não sei o que e tal. Ele lia muito do Spencer também, que é um certo problema se você for considerar as teorias do Spencer e etc. E depois ele vai mudando. O negócio do Pontes é que a gente tenta criar uma teoria do direito para ele, mas não tem, porque ele começa a escrever esses livros com 17 anos, ele termina escrevendo com 60. São 50 anos de leitura e ele muda muito do começo até o fim da carreira dele. Esses livros iniciais, o Garra, Mão e Dedo, são livros em que ele realmente está fazendo ali uma espécie de achismo educado, assim, ele está chutando umas coisas, ele está falando o que ele acha, etc. E ele termina a carreira como um grande jurista. Então ele abandona um pouco a parte de teoria geral e vai focar em direito material mesmo. Se eu estiver usando alguns termos confusos, etc., eu posso explicar tudo depois, porque às vezes eu esqueço que eu estou falando com pessoas que talvez não sejam da área do direito e posso falar coisas muito técnicas. Então, já vou pedindo desculpa, mas eu estou tentando acessar o meu monitor de matéria do primeiro período para tentar tipo, ser o mais didático possível com quem não conhece. E aí, o Pontes, ele lê esses caras e ele lê o primeiro Wittgenstein. Ele lê o Wittgenstein do Tratado Lógico Filosófico. E ele se apaixona pela filosofia do Círculo de Viena. E ele começa a tentar pensar o direito como uma linguagem, nesse sentido, de uma linguagem que está se relacionando diretamente com o mundo dos fatos, que está retratando perfeitamente o mundo dos fatos, e ele tenta defender uma busca da linguagem jurídica perfeita, que ele chama. Que seria uma linguagem que é tão perfeita em reproduzir o mundo dos fatos que todo o direito seria um encadeamento de consequências lógicas da sua primeira linguagem. Então, você descreveria um fato de uma forma tão perfeita, tão cientificamente perfeita, e aí entra essa coisa do Comte, etc., seria tão cientificamente perfeito que dali todo o resto do direito se tornaria uma consequência lógica imediatamente percebível pelo juiz. Então você narraria a situação, vamos supor, você narraria a cerca que você colocou na sua propriedade e não na propriedade do seu vizinho. E aí você narraria isso, o advogado, naturalmente, né, narraria isso de uma forma tão perfeita em termos de ciência do direito que o juiz não teria que fazer nenhum trabalho de interpretação. Ele olharia para uma lei que, por sua vez, foi escrita de uma forma perfeita e tudo seria uma consequência lógica do seu ponto anterior. Daí,
ele tira essa teoria que ele chama de teoria do fato jurídico, que é a teoria mais importante dele, e aí sim é uma teoria muito importante, porque ela é muito importante para um outro cara que vem depois, que é o Miguel Reale, que ele cria a chamada teoria tridimensional do direito. E o Miguel Reale, professor da USP, não sei o quê, jurista super importante ali no momento meio de ditadura, e o filho dele, o Miguel Reale Júnior, foi quem escreveu, foi um dos autores do pedido de impeachment da Dilma. Ele é um jurista importante, e essa teoria, a teoria tridimensional que o Miguel Reale propõe, é uma teoria que é lida tipo, em tudo que é lugar do mundo. Os alemães leem, os italianos leem, é uma teoria realmente importante que é baseada em parte nessa teoria do fato jurídico. E qual é a teoria do fato jurídico? É exatamente a leitura que ele faz do Wittgenstein. É a teoria de que você tem o mundo dos fatos e a linguagem do direito, que são duas coisas separadas. E o objetivo da linguagem do direito é se tornar o mais perfeito possível na sua relação direta com o mundo dos fatos. Então, ele pega esse primeiro Wittgenstein e lê dessa forma. Eu não li o tratado, eu li algumas passagens, umas coisas muito curtas, até porque eu estou terminando a graduação em Direito agora, e não tive nem condição de ler isso ainda. Tipo, é muito pano para minha manga. Não posso dizer se isso é uma boa leitura, não posso dizer se isso é uma leitura justa, posso dizer que ele faz essa leitura. Eu coloquei o Russell ali, que eu acho importante, porque tem um artigo que eu li, que eu vou até ler o nome aqui agora, se chama A Ânsia por Tudo Conhecer, a Epistemologia de Ponce de Miranda, que analisa um livro que ele escreveu, dentre os muitos, chamado Uma Teoria Fundamental do Conhecimento, em que ele propõe uma teoria que me parece, pelo que os caras falam aqui no artigo, um diálogo com uma leitura que ele faz do Russell. Eu tenho um amigo, não sei se ele está assistindo ou não, deveria estar, que estudou Russell uma época na faculdade, que me disse que um professor da UF explicou para ele que o Russell foi lido de duas formas, né? Aquele principal livro, Prolegômenos da Lógica Pura, acho que é isso. Foi lido de duas formas, e vocês me corrijam depois. Uma forma que era mais cientificista e uma forma menos cientificista, e o Ponte, me parece, pelo que ele fala no artigo, lê dessa primeira forma. Ele tem uma teoria de que o sujeito e o objeto se relacionariam através do jeto que faz. Eu não vou saber explicar isso direito, depois eu mando o artigo para quem quiser. E o ponto central ele lê todos esses alemães sempre com esse olhar um tanto positivista de procurar essa espécie de ciência pura do direito, com muitas aspas, porque ciência pura do direito é uma tese do Kelsen, que é um cara mais famoso, etc. Mas eu estou me referindo aqui realmente a uma ciência pura do direito. O Ponte, já mais para frente da carreira dele, cria o que eu chamo de teoria Walter Frankiana do direito, em que ele diz que o direito é um dos 7 principais processos de adaptação social, os outros sendo religião, moral, arte, política, economia e ciência. E que o objetivo de todos esses processos, de uma forma ou de outra, é construir a harmonia social. Ele usa sempre uma metáfora meio musical, em que esses processos seriam como você afinar as relações sociais para que elas chegassem na harmonia perfeita. E cada sociedade vai dar mais ou menos peso a um desses processos conforme a evolução histórica. Não estou defendendo essa leitura que o Pontes faz, no sentido de que eu acho que é uma leitura já antiga, de que você poderia dizer o que são todas as sociedades, o humano em si, e você vai lá e fala, o ser humano faz isso por excelência, não sei o quê. Ele tem um livro também perdido em que ele faria uma análise sociológica de todas as sociedades humanas possíveis. É uma leitura um tanto esquisita, mas assim, se a gente lê autores europeus que fazem essas leituras esquisitas e criticam, não vejo que a gente não poderia ler os autores brasileiros que faziam essas leituras esquisitas e criticar também. Eu chamo de teoria Walter Frankiana porque o Walter Frank tem uma música em que ele fala que viver é afinar um instrumento de dentro para fora, de fora para dentro. Eu acho que é mais ou menos isso que o Ponte de Miranda está dizer ali, que esses processos são para harmonizar as relações sociais. E o direito é um desses processos. Não é o mais importante e nenhum é mais importante. Mas ele está tentando construir uma espécie de saber científico sobre o direito, porque ele dá um peso muito grande à ciência justamente por ele ser um positivista. O Alf Ross leu Wittgenstein, já o segundo Wittgenstein. E isso a gente sabe diretamente. O principal livro dele, Direito e Justiça, que eu coloquei ali no final,
Ele está sempre falando do jogo de linguagem, sempre usando a metáfora do xadrez, comparando o direito ao xadrez, falando que o direito é como um jogo, você tem que conhecer as regras, as coisas têm significado conforme você quer jogar o mesmo jogo ou não. Se uma pessoa quer jogar damas e a outra xadrez, você não consegue jogar nada. O Alf Ross é um autor liberal, está falando desse lugar ali que é escrever esse livro mais ou menos em 1930 e reeditar depois da Segunda Guerra Mundial, como aconteceu com vários autores. Então, ele passa a lidar com essa questão do nazismo, do positivismo jurídico que levou a Hitler, que é uma coisa que muitos autores tiveram que lidar, o Kelsen teve que lidar, são muitos os que tiveram que lidar. Eu coloquei ali, mais ou menos, que ele entende o direito como um jogo de linguagem e uma prática real de poder. Porque ele lê muitos autores de filosofia da linguagem, muitos autores de lógica, e ele vai entender que o direito são palavras que vão ativar ou não certas forças sociais. Então, quando você processa alguém, você está usando palavras para tentar coordenar o uso da força. Isso é uma leitura que o Weber faz do que seria o direito. Né? O direito é um dos muitos mecanismos de tentar manejar, vamos colocar assim, a força através do Estado. Ele lê muito Hume, então ele tem essa pegada. Eu coloquei empirismo ali com esse asterisco justamente porque eu não sei, não li Hume, não posso falar com muita propriedade. Sei que alguns autores falam que o Alf Ross é empirista. Se isso é verdade ou não, eu não consigo dizer. E aí coloquei essas principais influências dele ali, que é o John Longshore Austin, acho que é isso, o Wittgenstein, o William James e o Charles Sanders Peirce. Então você vê que ele pega um pouco da Inglaterra, um pouco dos Estados Unidos, etc. E o Wittgenstein, o segundo Wittgenstein já. Então, boto esse resumo de novo, assim, que é o seguinte. Ambos leem o Wittgenstein e eles chegam a dois realismos muito diferentes. Porque o Ponte de Miranda, ele vai tentar negar o positivismo jurídico, e o positivismo jurídico é diferente do positivismo lógico. Quando a gente fala em positivismo jurídico, a gente está falando do Kelsen, que é um autor mais famoso. Que são pessoas que vão dizer, por exemplo, que o direito é o direito que estiver posto pelo Estado, que o direito é o código. Estou resumindo assim, mas no geral é isso. Assim. Direito é lei, direito é código, direito é o vade-mecum, direito é você saber o artigo X, Y, Z e tal. O Alf Ross e o Ponte de Miranda eles vão rejeitar essas leituras. Os dois são críticos de Kelsen, mas os dois criticam Kelsen em momentos diferentes. O que eles vão criticar? Eles vão criticar o Alf Ross, mais especificamente, né, vai criticar muito esse idealismo jurídico de você achar que existe o direito, que você tem o direito à liberdade como um direito subjetivo, metafísico, que existe a justiça, que o direito tem que cumprir a justiça com J maiúsculo. Ele fala sempre dessa coisa do maiúsculo. Né? E a questão é que os dois têm em comum negarem a metafísica do direito, que ainda é o dominante no campo do direito, que é você achar que existe uma espécie de fundamento além do direito, sobre-humano ao direito. Que são leituras que derivam hoje principalmente de Kant. Kelsen é um grande leitor de Kant, basicamente todos os grandes juristas hoje são leitores de Kant, exceto os juristas do mundo anglo-saxão, que não têm o costume de ler, porque não são positivistas de modo geral, e os teóricos do direito que são pós-modernos, entre aspas. E aí vão ler Foucault, normalmente vão ler talvez Derrida, não é tão comum que a gente leia Deleuze, Foucault principalmente. E aí, daí para frente, né, a Butler e uma série de outros teóricos. Mas a questão é que eles chegam a esses dois realismos que é a negação da metafísica do direito. Dizer, olha, direito não é nada metafísico. Direito é uma espécie de coisa mundana mesmo, de força. E aí os dois tentam dizer que tipo, não tem essa de você ficar procurando as coisas que justificam o direito fora do direito. O direito é isso mesmo. O direito é o tribunal, o direito é o advogado, o direito é a polícia.
óbvio que o Ponte de Miranda não fala exatamente nesses termos, mas ele está interessado em ir ali na raiz da coisa. A teoria do fato jurídico do Ponte de Miranda, o Antônio Wilker é um cara que um dos artigos que eu me baseei aqui, é um grande leitor do Ponte de Miranda e me parece que leu bastante coisa do Wittgenstein. Diz que o segundo Wittgenstein ele refuta a própria teoria do fato jurídico justamente por ela ser baseada no primeiro Wittgenstein, quando ele vai dizer que não tem nada dessa coisa da linguagem ser uma representação exata do mundo dos fatos, isso é impossível, a linguagem é contexto, etc. Então eu tenho para mim que o realismo do Alf Ross, ele critica o realismo do Ponte de Miranda, porque ele vai dizer não, o direito não é metafísica, mas o direito também não é um monte de palavra que é a realização exata dos fatos. Não é nenhuma nem outra. O direito é um contexto, é um jogo de uso de palavras para força, etc. E aí eu vou falar um pouco do que eles influenciaram, para depois tentar juntar as duas coisas numa só. O Ponte de Miranda, isso aqui tudo isso que eu tô falando aqui é baseado no trabalho do Alexandre Nodari, que trabalha lá na UFPA, no núcleo Espécies, acho que é isso de ficção especulativa. Ele trabalha muito com o Viveiros de Castro, os dois são muito próximos, etc. E o Nodari tem uma grande tese de doutorado, se eu não me engano, sobre o movimento antropofágico. Dentro dessa tese, ele tem um capítulo chamado A Terceira Dentição, que fala sobre a relação do Oswald de Andrade com a propriedade privada, que gerou esse segundo artigo que está ali, que é o Direito Antropofágico como Direito Sonâmbulo, que é um artigo incrível, incrível, que é a base dessa parte da minha pseudo-pesquisa, porque na verdade é um TCC. E tem esse Recipropriedade, que é um artigo mais curtinho que ele publicou na revista, acho que é Fisiagrama, não tenho certeza, que é bem curtinho, 6 páginas. Se alguém tiver interessado assim nesse debate, eu começaria por ali, porque ele é bem didático. Qual é o lance? O Nodari vai colocar que uma das maiores preocupações do Oswald de Andrade, o Oswald enquanto militante do Partido Comunista, enquanto leitor de Marx, enquanto pensador socialista, uma das maiores preocupações dele é a propriedade privada. E a partir daquela tese inicial do movimento antropofágico de que o Brasil é um grilo histórico de 6 milhões de quilômetros, o Oswald vai se interessar em debater justamente com Pontes de Miranda o que seria a propriedade privada no Brasil, porque a propriedade é uma ficção, né? Ela não é uma coisa física, ela é uma ficção que surge de um momento para o outro no Brasil. Enquanto na Europa você tem um direito que evolui historicamente, então você não consegue identificar esses pontos de ruptura. No Brasil, a partir do momento que os portugueses pisam aqui, você cria o direito do nada. Os portugueses precisam dizer, olha, isso aqui é propriedade minha, isso aqui é propriedade sua, isso aqui é propriedade dele. E aí o Oswald e o Pontes, que era o jurista do movimento antropofágico, o Oswald fala muito sobre como ele tinha uma esperança muito grande no trabalho do Pontes de Miranda, etc. O Pontes propõe esse negócio que ele chama de um direito vindo da terra. Ninguém sabe muito bem o que é, porque o movimento acabou antes do Pontes poder escrever qualquer coisa, mas o Nodari especula que pode ser alguma coisa no sentido de um direito costumeiro antitradicional, porque é um direito que reage a esse direito europeu imposto, e que aqui fica muito claro que é imposto. Então o Oswald de Andrade rejeita a propriedade privada, ele tem todo um debate ali filosófico, literário filosófico, sobre o outro e o eu, sobre o antropofagir, né, o comer o outro, etc. E a gente não sabe até que ponto o Pontes comprava essa ideia, mas assim, sabendo que o Pontes lia de tudo e se interessava por tudo, me parece muito possível que ele levasse esse debate muito a sério mesmo, e fosse incluir isso na sua teoria do direito. Só que o movimento acabou, etc., e o Pontes acabou indo para um lado triste, cinza e semi-morto de ser um advogado de sucesso. Então morrem todos os sonhos, morre a leitura, morre tudo que é bonito, e ele vira um grande jurista. O Alf Ross, ele influencia muito a sociologia do direito que vem depois dele. Eu falo isso a partir de um outro trabalho que a minha orientadora faz na Universidade de Florença com um autor chamado Emílio Santoro, que escreve esse livro por uma concepção realista e antiformalista do Estado de Direito. Lá,
né, nessa faculdade de Sociologia e Direito, que é uma faculdade grande, bem considerada, etc., o Emílio realismo jurídico, e ele lê muito Foucault. Opa, Deu uma talvez... travadinha e já voltou aí. Voltou? Show. Vou voltar um pouquinho, então. O Emílio, ele lê muito realismo jurídico, lê muito Foucault, trabalha principalmente juntando essas duas coisas para dizer, olha, é isso aí. Direito não tem nada dessa coisa de justiça, ou direito, o direito subjetivo, não sei o quê, não sei o quê. Não, direito é tribunal, direito é processo, direito é polícia. O que a gente precisa? A gente precisa saber o que acontece quando eu vou num tribunal e eu falo, o seu juiz, eu tenho direito ao medicamento X. O que é isso? É isso que interessa para o Emílio e é o que ele entende que interessa para o Alfroz e para o Foucault. E você respondeu com uma pergunta do direito que é o que acontece quando? O que acontece quando eu vou num tribunal e falo que eu tenho direito a fazer X? O juiz vai dizer que eu tenho direito a fazer X, e eu vou levar essa decisão e vou falar, seu polícia, eu posso fazer X, e aí o policial não vai me prender. Então, é um resultado muito material, um resultado muito palpável e não metafísico. Eu coloquei ali esse finalzinho, que é tipo o realismo europeu contra o realismo norte-americano, porque é aquilo que eu falei, né? O realismo norte-americano não está muito interessado nisso. O realismo norte-americano puxa para aquele lado meio tipo meio de economia, de uma filosofia da prática, que é tipo assim, a gente tem que resolver o dilema do bonde, como a gente vai resolver o dilema do bonde e tal. Eu não achei nada muito interessante para ler. O que eu achei de interessante para ler do realismo norte-americano são esses autores que já eram lidos pelo Alfroz, então o pessoal mais antigo. A partir daí meio que foi dominado por uma lógica meio a lógica da utilidade, tipo assim, tudo que você escreve tem que ser útil, tem que ajudar você a ganhar uma causa, a ganhar dinheiro para a empresa X. Sei lá, um negócio meio complicado, assim. E aí eu acho que é a parte mais interessante da coisa toda, que é o final do resumo, que é assim, o que eu acho de muito legal, e essa professora que me orientou nessa pesquisa, que está me orientando ainda, ela tem uma história também muito interessante. Ela é apaixonada por música e ela foi estudar alguma coisa que ela pudesse estudar dentro do direito que tivesse a ver com música. E o que ela encontrou? Ela encontrou essa relação entre o tropicalismo do Caetano Veloso, que é quem ela é apaixonada, com o movimento antropofágico. E aí encontrou o Nodari, encontrou esses textos, e a gente tem trabalhado isso. Assim, é uma coisa muito nova, que a gente está tentando ainda descobrir como é que funciona, etc. Mas passa por entender mais ou menos o seguinte: eu não acho que seja coincidência que muitos dos autores que o Pontes de Miranda lia e o Oswald de Andrade lia sejam os mesmos autores, por exemplo, que muitos filósofos desse pós-modernismo vão ler. Quer dizer, quais são os filósofos de cabeceira do Oswald de Andrade e do Pontes de Miranda? Era Nietzsche e Bergson, que são dois autores que fazem parte dessa bibliografia do Deleuze e tal, me parece, pelo menos. E que eu sei que fazem parte um pouco da bibliografia do Foucault, que ele lê, etc. E eu já conversei com muitas pessoas e, tipo, conversei com algum pessoal, assim, mais vivido, faz pós-graduação, etc., sobre meio que essa interseção entre o movimento antropofágico e o pós-modernismo, no sentido de que os dois têm uma espécie de, tipo, através do direito, né? Eu não sei se isso acontece em outras áreas, eu posso dizer que nas suas respectivas interseções com o direito isso acontece. Os dois estão interessados em questionar certos fundamentos do direito, por exemplo, a propriedade privada, por exemplo, essa coisa do direito metafísico como uma lógica absoluta. E os dois estão interessados em fazer isso por uma via que não seja o marxismo. Porque o Oswald, quando faz o movimento antropofágico, ele tem depois uma série de confusões, etc., com a sua participação no Partido Comunista. Ele tem uma passagem que o Nodari cita do Eisenstein, eu acho, mas eu não tenho certeza, de que a revolução terá arte revolucionária, uma coisa do tipo, que fazia com que o Oswald ficasse muito puto com aquela coisa de tudo ter que ser tipo um realismo meio proletário, etc., aquela coisa meio do Lukács e tal.
E me parece que os dois movimentos, assim, eles estão interessados em trazer um materialismo no sentido raso, assim, uma coisa palpável mesmo, que não seja metafísica e que não seja marxismo propriamente dito, ainda que dialogue muito com o marxismo. Então, os dois negam a propriedade privada, os dois estão interessados em fazer essa pergunta para o direito, que é, tá bom, mas e daí? O que acontece? Por que isso é assim? Por que isso é assado? Só que o Oswald ele tem uma facilidade de fazer isso, me parece, o Nodari fala um pouco disso, ele tem uma facilidade muito grande de fazer isso, porque no Brasil isso é muito óbvio. É muito óbvio quando e como o direito surge no Brasil. Porque é um momento histórico definido, é quando os portugueses chegam e começam a dizer que pedaços de terra são propriedade de uma pessoa ou de outra. Na Europa, isso acontece ao longo de séculos. Quando eu digo séculos, é milênios. No Brasil, não. No Brasil, isso é de uma hora para outra. Então, o Oswald e o Pontes de Miranda, quando olham para o Brasil, enxergam que o direito não é um processo tão óbvio assim e da forma como os europeus estavam descrevendo que ele é. O direito, na verdade, é muito diferente disso. Quer dizer, tem uma história que o Nodari conta, que o Oswald conta, sobre como, na época, se debatia se o divórcio ia ser permitido no Brasil ou não. Vocês têm uma ideia, em 1930. E aí eles estavam debatendo se ia ter divórcio, não ia ter divórcio, se ia ter divórcio, não ia ter divórcio. E o Oswald Andrade falou, como assim está debatendo isso? Tem divórcio. E aí todo mundo falou, não, não tem divórcio, não é permitido por lei e tal. E o Oswald falou, não, tem divórcio sim, porque tem um juiz lá na fronteira com o Paraguai que anula qualquer casamento. Aí, molezinha, você leva o casamento lá e o juiz anula ali na hora. É só você falar com ele. E isso é uma forma do Oswald falar, tipo assim, a gente tem divórcio porque a gente pratica. Por mais que a gente não tenha isso na lei, por mais que os juízes em alguns lugares não estejam reconhecendo isso, se determinada prática acontece, ela já está legalizada no sentido que não é o tradicional do legal. E é um debate muito parecido com o que muitos autores vão fazer depois de lerem o Foucault, que vão falar sobre como determinar, não pode tratamento desumano com preso. Ah, tá bom, mas a gente trata o preso de forma desumana e tá tudo bem. E aí? Qual a resposta que o direito tem a dar para isso? O positivista vai dizer, mas tá proibido. É só o juiz aplicar lá a lei, interpretar, etc. O pessoal que lê o realismo jurídico vai falar, não. Não é essa a resposta que você tem que dar. Para quem tiver assim mais curiosidade, o direito na Inglaterra e nos Estados Unidos ele é muito diferente do europeu, justamente porque ele se dá por precedentes, não por leis, né? Tipo, fazendo um resumo bem basicão assim, onde a gente tem código. Quem já assistiu How to Get Away with Murder sabe, tipo, onde a gente tem códigos e artigos, eles têm precedentes. O juiz fulano julgou assim, a Suprema Corte não sei aonde julgou assim. Por quê? Pela tradição jurídica, eu não vou entrar muito nos pormenores, porque realmente é coisa pra caramba, mas pela tradição jurídica dos dois países, essa diferença fica muito nítida quando na Inglaterra quem vai definir esses conceitos, quem vai definir o significado de determinado termo que está na lei, é os juízes e como eles aplicam. Olhando para esse sistema, é que o Alf Ross vai falar, olha, é isso aí que o direito é. O direito é o que os juízes estão decidindo. Não no sentido raso de tipo, foda-se, qualquer coisa que o juiz decidir agora está valendo, etc. Não. Mas que não adianta a gente ficar olhando para teorias idealistas do direito. A gente tem que olhar para o que acontece na prática. E na prática, o direito é um jogo de palavras que o contexto vai ser determinado por esses players importantes, assim, um juiz, de repente um professor universitário importante, etc. E eu acho que existe um paralelo muito grande aí com o movimento antropofágico, que é através dessa interseção com o direito. Eu acho que se o Pontes, eu gosto de pensar, assim, tem esse sonho, que se o Pontes de Miranda tivesse escrito mais depois de se envolver com o movimento antropofágico, depois de conversar com o Oswald de Andrade, quem sabe o Pontes de Miranda não ia ter chegado em todas essas conclusões muito antes, e o Oswald de Andrade também. Quem sabe a gente não poderia ter tido pós-modernismo 30 anos antes no Brasil. Quem sabe? Eu não sei. Mas eu gosto de pensar que o Pontes teria se aberto a esse tipo de coisa mais diferente, assim, quem sabe até revisto as suas teorias, etc. Porque eu acho que, na essência, os dois movimentos têm muito a ver dentro do direito. Justamente, na essência, questionar a propriedade privada. Na essência, questionar essas ficções jurídicas que são determinadas não
por leis ou não por um direito inato à liberdade, ou etc, etc, mas por uma prática, a prática jurídica. E onde essa prática jurídica se dá nos tribunais, e quem está fazendo essas práticas jurídicas é os juízes e os advogados. Então, para quem que a gente tem que olhar? Para os juízes e para os advogados. Para o que eles estão falando, para a forma como eles estão falando. E é essa linguagem que interessa para esses caras. E aí, quando eu digo para esses caras, eu digo para o Oswald de Andrade, para o Foucault e para os pesquisadores que leem o Foucault. Quer dizer, existe uma interseção muito interessante ali. Eu acho que eu vou encerrar aqui, porque é mais ou menos isso onde eu cheguei até agora, porque eu estou fazendo um TCC. Então, me perdoa. Quem sabe isso vai virar alguma coisa mais para frente, eu espero, tenho muita vontade, etc. Mas, por enquanto, é isso que eu tenho. Eu vou fechar a tela aqui e descobrir como é que eu faço para encerrar o compartilhamento. Que eu não sei. Descobri. Eu vi que tem bastante pergunta aqui. O Rafael, eu leio a pergunta. Eu posso ler. Aí fica esse falso diálogo. Show. Bem, primeiro eu queria agradecer. Acho que foi muito interessante, assim. E ainda mais, Porra, assim, que bom. queria agradecer se transformar um tema que, pelo menos, assim, geralmente costuma parecer bem árido, mas acho que ficou bem legal, assim. Então, vou ler primeiro a pergunta do Ante, que, enfim, talvez eu me corrija no meio porque ela está escrita meio esquisita. Dá para comparar a metáfora que hoje faz do direito antropofágico, ou seja, a lei emergindo da terra, a semelhança das plantas, justamente com a materialidade da teoria do fato jurídico dele? Sim, Tá. entendi. Sim, o direito que surge da terra, me parece, tipo, por essa leitura que eu fiz do Nodari, é muito difícil dizer porque ele não desenvolveu. A gente não sabe o que ele queria dizer de verdade. Assim. O que eu acho é que o direito que emerge da terra, a semelhança das plantas, é exatamente essa materialidade do fato jurídico reescrita. Seria ele transformando o primeiro Wittgenstein no segundo Wittgenstein. Porque o primeiro Wittgenstein é ele dizendo você tem a planta, você tem o direito que é uma representação exata da planta. Então, tipo, é o que eu falei da cerca, o exemplo da cerca é o ideal. A briga é, o vizinho quer saber se você botou a cerca no terreno dele ou não. Porque ele diz que o terreno vai até ali e você diz que o terreno vai até aqui. E você fala, conforme, sei lá, conforme a planta do terreno X em anexo, o terreno vai até não sei aonde, o meu direito de cerca, o meu direito de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você explica tudo para o juiz de uma forma tão perfeita. E a lei está escrita de uma forma tão perfeita que vai ser muito óbvio o resultado disso. Para esse ponte de Miranda, para o primeiro ponte de Miranda, que eu vou comparar com o primeiro Wittgenstein, não tem interpretação de lei. Você não tem que interpretar nada. É tudo tão cientificamente perfeito que é exatamente como se fosse uma fórmula física, uma fórmula matemática. É uma função. Dado x igual a 2, o resultado da função é uma consequência lógica disso, porque a função é exata nesse sentido. Né? Então, eu entendo que esse direito emergindo da Terra seria o Ponte readaptando isso e falando, olha, não é isso que o direito é, não. O direito como um processo, como um processo de adaptação social, ele é vivo como as plantas. Ele evolui como as plantas, ele surge da terra, é verdade, mas o seu crescimento se dá por outros fatores. Quer dizer, ele tem ali as raízes na terra, mas você não sabe como esse tronco vai ficar. Ele pode ficar de vários jeitos, mas ele vai crescer. Ele vai crescer da terra. Infelizmente, ele não desenvolveu isso. O próprio livro, o primeiro volume desse tratado foi lançado depois disso, foi lançado em 1954. Então eu não sei até que ponto o Pontes voltou a reescrever o primeiro volume que ele escreveu em 1914. Não sei, a gente tem muita pouca informação sobre isso. Eu vi que alguém botou aqui que a tia tinha umas obras raras do Pontes de Miranda. Pois é. Que é o caminho, infelizmente, da história dos pensadores brasileiros. Assim, eles escreviam as coisas e tudo se perdia, porque ninguém ligava muito, ninguém dava muita importância. Tipo,
e meio que foi ficando por isso mesmo, assim. Então, o comentário que eu quero fazer sobre essa pergunta, assim, eu acho que sim, mas não tem como saber. É muito difícil dizer, porque o Pontes que estava no movimento antropofágico, eu botei as fotinhas do Pontes de Miranda no PowerPoint, né? Não sei se vocês repararam, mas ele tem essa carinha de ser meio tipo um nerdão, assim, um cara meio esquisito e tal. Tipo, é difícil imaginar ele convivendo com o Oswald de Andrade, tipo, fazendo aquelas festas com a Tarsila do Amaral e discutindo, tipo, porra, a gente vai escrever aqui um negócio de comer os outros e tal. Tipo, para mim, enquanto estudante de direito, é muito difícil imaginar como se o Pontes fosse um dos meus professores de terninho, não sei o quê, falando sobre, tipo, a gente vai comer os outros aqui para ganhar, tipo, porque eu não me interesso por mim, me interesso os outros. É difícil imaginar, mas rolou. Quer dizer, o Oswald tinha essa fé no Ponte de Miranda, que é um negócio meio tipo, difícil de explicar, a não ser que ele tivesse sentido conversas que a gente não tem acesso, em que o Ponte se mostrou aberto a isso. Então, me parece que sim, me parece que seria uma atualização do fato jurídico. Fui um pouco mais técnico, né? Assim, não sei, mas espero que vocês tenham entendido direitinho que, tipo, o direito que emerge da terra é o Ponte tentando dizer, tipo, que o direito surge das pessoas mesmo, da vida, e não da meta-vida, vamos dizer assim, que seria a vida metafísica. Tipo. Ah, show. Que bom. E se a pessoa ali, o H, conseguir recuperar as obras, pelo amor de Deus, recupere as obras. A gente precisa de tudo que tiver escrito do Ponte de Miranda, por favor. Deixa eu ler aqui. Ele fala, não sei se tem a ver com isso, mas a ideia de domínio de fato se relaciona com o fato jurídico? Aí, meu amigo, você entra na pior coisa possível, que é o direito penal. Péssimo. Vou dizer que sim. O domínio do fato, na verdade, é uma teoria que não vem do Ponte de Miranda. Vem das escolas alemães, se eu não me engano, acho que é isso. Da onde Ponte de Miranda tira muita coisa. Essa coisa do fato jurídico, tipo, fato jurídico é uma expressão que existe no mundo inteiro. Em praticamente todos os sistemas jurídicos você tem alguém falando em fato jurídico, porque é uma coisa muito óbvia, tipo, você tem um fato e você tem esse fato jurídico. A questão é que o Ponte desenvolve uma teoria muito grande, ele dedica uma parte muito grande do livro dele a essa coisa que ele chama de fato jurídico. Eu vou explicar rapidinho que, assim, para o Ponte de Miranda você tem os fatos, que é esse mundo dos fatos do Wittgenstein do tratado, tipo, essas coisas que são auto-explicativas, auto-existenciais, etc, etc, etc. Tipo, tá lá. O fato jurídico é o que acontece, é o que é gerado a partir do momento que você descreve o mundo dos fatos com o referencial do direito. Então, seria tipo assim, a história da cerca. Então, o mundo dos fatos é o mundo em que aconteceu de fato o negócio da cerca que foi colocado ali. O mundo do direito é você dizer que tipo, aquilo não é só uma cerca, aquilo é uma construção de separação de terreno colocada, colocada no terreno do indivíduo A. Se escreve isso de uma forma jurídica e aquilo se torna, para o Ponte de Miranda, um fato jurídico, que é um novo tipo de fato, diferente do fato-fato. O Miguel Reale, por exemplo, ele vai ler isso e ele vai falar que o direito ele chama de teoria tridimensional, o direito é norma, valor e fato. Então você tem que ter um fato, que vai ser um fato jurídico se ele tiver incluído na legislação. Você tem um valor que você dá àquele fato e uma norma que regula o que acontece a partir desse fato. Então, assim, não é tanto a ver. O que acontece, na verdade, é que quando essas teorias, por exemplo, do domínio do fato, chegam no Brasil, a gente adapta isso para um direito que está acostumado a falar de fato jurídico por causa do Ponte de Miranda. Mas o Ponte de Miranda ele era civilista por excelência. Então, normalmente, as áreas que não são do direito civil, por exemplo, o direito penal, o direito ambiental, muito, não falam muito de Ponte de Miranda, não. É mais o pessoal do direito civil mesmo. Acho que isso responde. Eu tenho uma pergunta que é uma pergunta que, enfim, acho que é marginalmente a ver, assim, mas é porque você tinha falado ali que é uma questão que sempre me deixou curioso, assim, com relação, pelo menos, aos estudos de direito. Em que medida, assim, esse tipo de estudo, assim, digamos assim, porque pelo que eu estou entendendo, assim,
essas, digamos assim, interpretações assim do direito, elas teriam implicações enormes caso elas fossem adotadas. Eu não sei se é a palavra certa, até porque o problema é a questão da adoção, né? Mas teriam implicações enormes que eu imagino que afetaria a porra toda de uma forma muito louca. E aí a minha pergunta é mais assim, tipo, porque é muito interessante isso que você está falando, acho que é um campo de questões muito férteis. E aí por isso que a minha pergunta vai, em que medida esses tipos de pesquisas históricas ou teóricas, né, elas podem afetar ou transformar o direito, né? Assim, porque eu fico com medo, parece que está tudo já preso e a gente, no máximo, são mundos possíveis que nunca vão acontecer, assim. Vou responder assim em duas partes. Uma para ficar mais didático. Eu vou fazer um paralelo assim com um pouco que eu conheço da filosofia, que é mais ou menos o seguinte: pega um cara, pega o debate da cadeira, assim, que o Existential Comics está sempre zoando no Twitter. Tipo assim, cadeiras existem ou não existem? Mas a gente vai provar que as cadeiras existem. Estou fazendo tipo zoando bastante com a filosofia como um todo, eu sei, mas segundo que vai fazer sentido, que é tipo assim, ok, o cara pode vir fazer, tipo, pô, professor Zaço lá de Cambridge, não sei o que, senta, faz um puta livro, ó, provando que as cadeiras não existem, que é impossível existir cadeira, não sei o que, não sei o que. Ele vai continuar sentando. E é um pouco isso no direito, assim, tipo, a gente debate muito e fala muito sobre o que é o direito, só que isso gira em torno, normalmente, de duas questões. Você tentar dizer, por exemplo, o que o direito foi e o que o direito deve ser. Aí a coisa começa a ficar um pouco complicada, porque, assim, o Pontes pode ir lá e falar mil coisas que ele quiser sobre o direito. Os tribunais vão continuar funcionando, a polícia vai continuar aprendendo, as pessoas vão continuar fazendo o que elas estão fazendo. Essa é toda a questão. As inovações começam a aparecer, principalmente na segunda metade do século XX, quando os caras começam a falar assim, porra, a gente não tem que entender só o que a gente acha que o direito é. E aí aquela mentalidade de americano assim, bate com força, que é tipo assim, a gente tem que entender o que o direito é para poder manipular isso. O Emílio Santoro, que é esse pesquisador da Itália, essa minha professora, ela trouxe ele para cá para fazer uma palestra na UF. Eu conheci ele, conversei com ele, etc. Eles têm um trabalho muito legal lá, que é tipo uma espécie de defensoria pública dentro da universidade. Então, assim, qual é a proposta do Emílio Santoro? Ele lê o Foucault, ele lê o Alfroz, ele lê o Wittgenstein, porque ele entende que o direito é uma prática. Então, o que ele está dizendo ali? Ele está dizendo, tipo, olha, se o direito é uma prática, eu tenho que aprender a fazer essa prática para poder conseguir o que eu quero. O que eu quero? Eu quero melhores condições para os presos nas cadeias da Itália, que é um dos projetos que ele tem. Então, eu preciso entender como é que isso funciona para poder usar esse sistema. A questão se complica um pouco para mim, justamente porque o direito é uma dessas áreas em que você entender como o sistema funciona muda o que você pode fazer com esse sistema. Então, se você for um cara muito idealista do direito, se você realmente acreditar, e eu não estou dizendo que isso está errado, não, quem sou eu para falar, mas assim, se você é um cara bem kelseniano, assim, você acha que o direito é lei, o direito é código, você tem que ler o código, está explicado ali direitinho na lei, no artigo e tal, não sei o quê. Ok, se você encontrar um juiz que acredita nas mesmas coisas que você consegue conversar com o cara, e aí você perde lá o seu processo, você fala, putz, eu perdi o processo, mas a justiça foi feita porque o direito é o código, porque a lei foi cumprida, porque isso e aquilo, porque o juiz é a autoridade suprema, etc. Agora, quando você entende o direito nessa pegada mais realista, eu vou chamar de weberiana, assim, porque você entendeu o direito nesse sentido do Weber, que é tipo, o direito é força estatal, o direito é o Estado dando porrada em alguém. E aí a pergunta é em quem ele vai dar porrada. Você consegue mudar essa porrada? Você consegue fazer, por exemplo, com que os presos do Rio de Janeiro recebam quentinhas que não estão podres, por exemplo? Como é que você faz isso? O idealismo não está dando certo. Você falar, tipo, mas está lá no código que o preso tem que ser tratado de forma humana e receber condições decentes, etc. E aí esses caras do realismo vão falar, porra, não, cara. Você tem que convencer o juiz. Você tem que levar um processo até o STF, por exemplo, e falar, STF, olha só, tá uma merda isso aqui, não dá. E aí entra a questão da argumentação, que é tipo, o seu objetivo é convencer o juiz. Por quê? Porque o juiz é o cara que está exercendo esse papel de criador do direito na leitura do realismo. Tipo, o direito é o juiz, porque o juiz é quem está determinando se a polícia vai prender o fulano que está servindo quem tinha podre na cadeia ou não.
entendeu? Então, assim, é claro que tem essa questão de mundos possíveis que podem nunca acontecer e você ficar debatendo se, sei lá, se existe um conceito metafísico ideal de justiça ou não. Isso é muito importante, não estou dizendo que não seja importante, quer dizer, vou sentar aqui e vou dizer, tipo, Kant não serve pra porra nenhuma porque ele não resolve o dilema do bonde. Longe de mim. Mas, tipo, o que a gente está tentando fazer lendo isso é dizer, tipo, olha, isso não é o suficiente. A gente precisa entender como isso funciona na prática para tentar saber o que a gente pode fazer na prática. E na prática, a gente precisa, tipo, dizer para um juiz que não pode servir comida podre na cadeia, porque a gente quer defender essas pessoas. Só que se você for entender de uma forma idealista, você não vai nem chegar nesse ponto. Então, é claro que tem essa questão de ser tipo, muito, muito abstrato e de fazer pouca diferença. Mas, por exemplo, a teoria do Ponte de Miranda, ok, tipo, talvez na semana em que ele lançou aquela teoria, aquilo não tenha feito nenhuma diferença. É muito diferente de uma ciência exata em que, sei lá, você resolveu um teorema bizarro de difícil da matemática, na semana seguinte você já tem um novo programa de computador, tipo, roda o carro inteligente da Google, por exemplo, sei lá. Tipo, isso fez uma alteração muito absurda, muito, muito automática na sociedade. Sei lá, o maluco descobriu a energia elétrica. Tipo. Claro que o Ponte de Milano não é esse tipo de cara, mas ele criou essa teoria que tipo, foi sendo implantada ao longo dos anos, etc. E, sei lá, 50 anos depois que ele lançou aquele livro, 2000 e pouco, essa teoria entrou no novo Código Civil. O novo Código Civil, o Código Civil de 2002, por exemplo, ele abraça a teoria do fato jurídico do Ponte de Miranda. É uma das bases do Código Civil. Então, assim, a questão é realmente você se perguntar se isso é uma teoria melhor ou pior para o mundo como um todo. E aí fica difícil de dizer, mas que altera, altera. E aí você tem, por exemplo, o Foucault vai criticar muito o humanismo jurídico do século XVII, acho, do século XVIII, etc. Você tem ali o Beccaria, que são os primeiros caras a falar, tipo, putz, que tal a gente não torturar as pessoas? Que tal a gente não torturar os presos? Porque torturar o preso não é legal. E aí, tipo, as pessoas falam, tá no cu, porra. Essas palhaçadas aí, esses caras falando besteira. A gente tem que resolver essa porra aqui na prática. Vamos focar aqui na prática, vamos fazer isso aqui que tem que fazer e tal. Se você não pensa a teoria jurídica, você não está vendo o sistema como um todo. Há muito tempo atrás, um colega meu descreveu que essas partes teóricas, ou seja, a filosofia teórica, a sociologia teórica, a psicologia teórica, elas são uma forma de você dar tipo, um passo atrás para você conseguir olhar com mais calma o big picture. Assim. Se você não der esse passo atrás, também não adianta você ser realista, como é muito comum hoje. Eu sou chato com isso mesmo, mas como é muito comum hoje nos Estados Unidos, em que, tipo assim, você é realista, mas você não dá esse passo atrás. Você só está preocupado em fazer o que é útil ali. Então, o que é útil? Eu tenho que proteger a empresa X de pagar imposto. Então, eu preciso fazer o argumento X, Y, Z, porque a empresa não vai precisar pagar imposto, a empresa lucra milhões de dólares, etc. Se você der esse passo atrás, você conseguir pensar de uma forma um pouco mais abstrata, mas mantendo em mente esse realismo jurídico, você vai pensar, tudo bem, esse argumento vai convencer o juiz que, consequentemente, vai liberar a empresa e, consequentemente, vai lucrar muito. Mas é isso que eu quero que aconteça? Não. O que eu quero que aconteça? Eu quero que aconteça justiça distributiva. Então, como é que eu vou fazer isso? E aí você dá o passo para frente de novo e você vai entender que como é que eu faço isso não é você passar uma lei no Congresso. Como é que eu faço isso é você conseguir convencer os juízes de que eles têm que tributar as empresas. Fazer isso acontecer é você convencer, sei lá, a Suprema Corte a dar um entendimento favorável ao tributo progressivo. Você precisa dar espaço para trás para dar espaço para frente depois de novo. Eu acho que é essa relação. Assim, eu não sou, por exemplo, eu tenho colegas, até dentro da faculdade de Direito, que são mais estudados na parte de filosofia, alguns colegas até que fizeram graduação em filosofia, etc., que vão vir com essa defesa, tipo, essa porra, palhaçada de metafísica, essas coisas assim e tal. Eu não vou tão longe, mas assim, não vou dizer que o direito não tem metafísica, não envolve um debate metafísico, não envolve um debate que não seja realista, etc. Mas você precisa dar espaço atrás. Mas você também precisa dar espaço à frente. E dar espaço à frente que está muito difícil hoje, porque o direito, principalmente brasileiro,
não se atualiza em termos de ciências, de produção das ciências humanas. A gente ficou travado numa filosofia que não existe mais. Quer dizer, claro que existe, não é que não exista, mas tipo, é uma rapaziada que está lendo, tipo, está fazendo certas leituras e pensando certas coisas a partir de uma filosofia que talvez tenha que ser redebatida, porque ela evoluiu, porque as coisas evoluíram e o direito ficou meio travadão no tempo, assim. Eu acho que é isso, assim, que eu posso falar sobre esse tema, porque é claro que pode ser que não dê nada, mas pode ser que dê. Não pode ser que não dê. Não pode ser que dê. É porque o Ant fez outra pergunta e eu acho que, de certa forma, ela tem um complemento de uma segunda pergunta que eu ia fazer. E aí eu vou ler a dele e depois vou falar a minha, enfim, que eu acho que as duas estão... Que ele fala o seguinte: de certa forma, o STF não seria justamente um instrumento capaz de fazer essa função entre o idealismo e o pragmatismo, no sentido de que a sua jurisprudência é vinculante? E a pergunta que eu ia fazer, que talvez seja de um outro ponto de vista, mas acho que tem também um pouco a ver com essa oposição, não oposição, né, mas enfim, esse espaço para frente e para trás que você falou, fiquei pensando se também assim esse esforço, digamos assim, teórico, ele tem a função de produzir um certo cinismo, tanto do lado da prática quanto do lado do idealismo, né? Um cinismo no sentido de não vou ser crente demais, digamos assim, não vou levar a sério demais a prática, que nem a ingenuidade dos americanos. Digo, não vou achar que é só aquilo, né? Eu vou ter uma certa opacidade, mas por outro lado também eu vou ter um cinismo com relação ao idealismo, né? Que me permite, que me obriga a voltar para a prática, né? Ou seja, né, que eu não vou ficar também acreditando demais que basta eu dar conta de uma noção ideal de justiça, né? Eu preciso também entender como essa noção pode ser, enfim, se teria a ver com isso, enfim. Então seria essas duas coisas, né, que eu tô, que é a minha e também a do Ante. Vou responder em ordem que eu acho que vai fazer mais sentido. De certa forma, a STF seria justamente o instrumento capaz de fazer essa função? Não. Por quê? Porque o modelo jurídico do Brasil, ele, como muitas coisas no Brasil aconteceram de uma forma bagunçada, que em certo sentido é meio antropofágico até. Tipo assim, a gente comeu um pedaço da Europa, a gente comeu um pedaço dos Estados Unidos, a gente vomitou uma coisa que era uma mistura dos dois. Só que não deu certo. Por quê? Na Inglaterra, nos Estados Unidos, qualquer julgamento é vinculante. Todos os juízes, eles determinam... Porque a questão do direito é tipo assim, a lei está escrita, mas a lei não consegue dizer tudo o que vai acontecer na mais exata medida. Então vamos pegar a lei das algemas. Você vai lá e diz na lei que se a pessoa representar um perigo iminente, acho um negócio assim, ela vai ser algemada durante a condução para a delegacia. Aí tá bom, a lei tá lá, maravilhosa a lei. O que é perigo iminente? Aí você tem duas formas de resolver isso. Ou os juízes vão determinar o que é perigo iminente, ou você vai ter uma segunda lei que vai falar perigo iminente fica definido como tal, 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 tal. A ideia positivista é que você consegue fazer uma lei, e essa é a ideia do primeiro Ponte de Miranda, você consegue fazer uma lei que seja tão exata em descrever o que é perigo iminente que você não vai ter nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Vai ser autoexplicativo. Os caras na Inglaterra, por exemplo, vão dizer que não. Não é isso que a lei tem que fazer. A lei vai dizer lá, perigo iminente é algema. Quem vai dizer o que é perigo iminente vão ser os juízes. Então, por exemplo, no século XVIII, perigo iminente era você estar cortando uma faca, por exemplo. Aí, eventualmente, foi, inventaram a arma de fogo. O perigo iminente é você estar cortando uma arma de fogo. Aí os juízes vão fazer essa atualização conforme os casos forem aparecendo. Então é caso a caso. O caso chega e o juiz julga. Portar uma arma de fogo é perigo iminente? Sim. O juiz diz que sim. E aí o próximo juiz que pegar um caso igual vai falar sim. A arma de fogo é perigo iminente conforme o julgamento do caso tal. Até que isso acontece com tanta frequência que isso fica internalizado. Então é por isso que no How to Get Away, eu vou ficar voltando para essa série, porque eu sei que as pessoas gostaram e assistiram, e ela explica bem direitinho. É por isso que a Annalise Keating fica procurando jurisprudência. Porque a jurisprudência funciona como se fosse uma lei, porque ela tem um peso muito grande. Aqui no Brasil, não. A gente é o que se chama de civil law, que é o código. Então, a gente teria que ter uma lei dizendo
coisa X, coisa Y. Como é que funciona uma Suprema Corte na Inglaterra? Na Inglaterra, a Suprema Corte julga um caso. Nos Estados Unidos, ela julga um caso. Por exemplo, tipo, o caso, sei lá, do Rafael contra o Estado do Rio de Janeiro. O STF julgaria esse caso, um caso específico, em que acontece uma coisa específica, que tem uma história específica. Daria um resultado para esse caso. E como o resultado da Suprema Corte, esse caso é vinculante. Mas porque toda jurisprudência é vinculante. Então, assim, as pessoas, os juízes iam naturalmente usando esse caso nos seus julgamentos. Eu estou fazendo isso de uma forma bem resumida, tá, gente? É muito complexo. Eu sei que ninguém vai ter interesse porque isso é muito chato, mas se alguém tiver interesse, eu posso depois mandar material, essas coisas assim. Como é que funciona numa corte da França, que é civil law, por exemplo? Não chega caso. A Suprema Corte não julga um caso. Não julga o caso do Rafael contra o Estado do Rio de Janeiro na questão das algemas. Ela julga em abstrato. Ela julga o uso de algemas em casos de perigo iminente na condução à delegacia. Em abstrato. E aí ela dá um julgamento sobre a constitucionalidade daquilo. E a partir daí, os juízes têm que aplicar esse julgamento. Então, essa é a diferença. O STF faz as duas coisas. O STF julga caso e julga abstrato, que a gente chama de controle abstrato de constitucionalidade. Então, por que ele não funciona desse jeito? Porque o STF faz tudo. E quando você faz tudo, você não faz nada. São 11 ministros. Cada um julga de um jeito. Você não tem o julgamento da corte como você tem em literalmente todas as outras cortes do mundo, em que você, tipo, cada juiz vota, etc., mas você tem o entendimento da corte. Aqui no Brasil, você tem o entendimento do ministro. Então, você tem que saber o entendimento do Barroso, do Gilmar Mendes, do Celso de Mello, da fulana, não sei quem. Então, assim, quando você tenta fazer tudo, você não consegue fazer nada direito. E aí, ele não funciona como essa coisa de você juntar o idealismo e o pragmatismo, porque o STF não consegue dar um passo atrás para depois dar o um passo para frente. Ou ele está dando um passo para trás, ou ele está dando um passo para frente, e cada um está dando um passo para um lado. Então fica assim, fica uma puta bagunça. É difícil dizer se, tipo, na teoria, essa Suprema Corte se cumprir essa função. Porque a Suprema Corte ela foi idealizada pelo Kelsen. Kelsen, que é um teórico do direito positivista, inventa a Corte Constitucional. E quando ele inventa a Corte Constitucional, ele inventa na lógica do positivismo jurídico dele. Então é a lógica do idealismo. Porque o que a Corte Constitucional do Kelsen faz? Ela julga se uma determinada lei infraconstitucional, ou seja, abaixo da Constituição, está de acordo com a Constituição ou não. Isso é idealismo. Porque isso parte do pressuposto de que é só uma questão científica de você descobrir se a lei está de acordo com a Constituição ou não. Ou seja, existe de acordo com aquela interpretação ideal. Então, deve ter travado agora um pouquinho. Voltou? Todo mundo me ouvindo? Então, isso é idealista. A estrutura da Corte Constitucional é idealista. A estrutura do direito inglês é pragmatista. Mas, de modo geral, na Inglaterra, não nos Estados Unidos, porque abaixo dos Estados Unidos, na Inglaterra, eles conseguem dar esse passo atrás porque você tem os teóricos e os professores de direito que estão dando esse passo atrás. Você tem as pessoas que estão pensando isso de forma teórica para depois levarem isso para a prática. Então, você tem as clínicas jurídicas das faculdades, etc., que vão tentando fazer um pouco o que a UCLA faz nos Estados Unidos, etc. Porque, tipo assim, o que a gente quer que aconteça? A gente quer que aconteça isso. Então, vamos fazer isso acontecer. Vamos lá. O que a gente faz? Vamos brigar, vamos ali, vamos aqui. Aqui no Brasil, não. O STF não cumpre essa função porque ele não funciona como um tribunal igual aos outros. Ele é um tribunal muito diferente. E aí, respondendo a pergunta do... Rafael, você pode fazer a pergunta de novo, só para eu lembrar direitinho? A minha pergunta era sobre o cinismo, né? Se, na verdade, isso teria... Enfim. Show. Acho interessante o que você falou, porque é meio isso mesmo, assim. Os dois lados acham que estão sendo super cínicos. Tipo, o idealista, ele fala, pá, isso aí da prática é uma bobagem. Eu estou indo atrás da verdade com V maiúsculo, eu estou indo atrás do que é a coisa em si e tal, não sei o que, não sei o que. E o cara da prática, esse advogado meio americano, que só quer saber de ganhar a causa, não importa qual ela seja, ele também acha que está sendo cínico, de tipo, eu não acredito nessas bobagens de idealismo, etc, etc. Eu quero resolver problema na prática, eu quero ajudar pessoas na prática. Mas, assim, eu acho que a grande questão aí
é que você tem que ser cínico ao sistema como um todo. E por isso é muito bom você ler os autores marxistas, principalmente, porque são os caras que estão questionando o sistema como um todo. Eles estão dizendo, tipo, olha, essa estrutura toda aqui não faz o menor sentido. Então, o Pachucanes, que é um autor do direito marxista, é o autor do direito marxista, ele vai dizer que o Kelsen está errado, mas que esses caras americanos estão errados também. Os dois estão errados. Os dois são juristas burgueses. Não estou dizendo que eu sou marxista, mas eu acho que quando você dá um passo tão atrás quanto esses caras estão dando, quanto o Pachucanes está dando, você consegue ver que, tipo, claro, o que o Al Frost está falando é um pouco mais crítico, sim, mas ele ainda está dependendo de um Estado, está dependendo de uma instituição tipo, como a polícia, como o juiz, etc., que são coisas do Estado liberal. Ele nunca questiona essa ordem liberal das coisas, essas pressuposições liberais de indivíduo. Tipo, a questão do contrato, por exemplo, que é o principal ataque que o Pachucanes faz. Ele vai dizer, pô, o direito é todo pautado em cima dessa coisa meio contratualista. Isso não faz o menor sentido. O Al Frost não vai questionar isso, não vai dar um passo tão atrás assim, mas assim, eu acho que os dois, você tem que ler essas duas coisas e, tipo, é claro, é muito bonitinho você fazer essa defesa de, a gente tem que estudar tudo na faculdade para saber tudo, etc. Mas eu realmente acho que a gente precisa ter pessoas mais preparadas para lidar com esses dois lados, quer dizer, tanto com Kant quanto com Wittgenstein, porque os dois estão sendo cínicos, porque o sistema do direito é complexo a esse ponto, assim. Ele envolve essas duas coisas. Você pode ler o Kant como um cara cínico à prática jurídica, você pode ler o Wittgenstein como um cara cínico ao idealismo. E eu acho que é uma pegada interessante porque te ajuda a questionar justamente o que eu falei do STF, que é tipo assim, a gente não quer saber se o STF está funcionando ou não, no sentido de ele estar fazendo as coisas do jeito que eu quero que ele faça as coisas. A pergunta é, ele está fazendo as coisas de um jeito que a gente acha socialmente justo ou tão bom quanto possível, que é uma coisa que tipo, o pessoal mais prático vai falar, mas assim, não me adianta você questionar o aspecto idealista do STF e ceder ao pragmatismo absoluto. Não me adianta você questionar o pragmatismo do STF e ceder ao idealismo absoluto. Você precisa ter um chão bem firme, no sentido de ser cínico, para você não se tornar tipo um cara que está questionando por questionar, assim, uma espécie de teórico da conspiração do direito. Espero que tenha respondido direitinho, acho. Não, foi ótimo. Foi ótimo. Eu vou ler agora a pergunta do Léo, que ele teve que sair porque a internet dele tá ruim, mas ele fez uma pergunta. Então ele vai ver depois. Você falou sobre a imposição do direito europeu quando os portugueses chegaram ao Brasil e comentou que o Ponte de Miranda defendia um outro direito. E esse outro direito algo próximo do que você chama de realismo, por exemplo, no que você deu do divórcio? E se puder indicar algo nessa linha histórica que o Ponte de Miranda tem escrito, ele tem análise do direito à época da colonização e da chegada dos portugueses? Vou responder do final para o começo, então, fazer o contrário. Ele não tem, porque quando a Ponte de Miranda está fazendo essas incursões na história do direito e tal, que é principalmente a margem do direito de Garmon e Weber. São os dois livros mais, assim, nessa parada meio pegada geral, assim. Ele é muito positivista. Ele é muito kantiano. Então, nessa época, me parece que ele não está preocupado com o direito na época da colonização, ou o direito agora, porque para ele é a mesma coisa. Porque para ele é ciência. E a ciência é imutável, a ciência é eterna e assim por diante. Então, tudo que você teria que fazer para descobrir o direito na época da colonização é aplicar o mesmo método científico, sei lá, da inferência, por exemplo, aquele período histórico que você aplica agora. Tipo, a gente poderia entender essa perspectiva dele criticar esse direito português quando ele começa a conversar com o Oswald de Andrade, porque é o Oswald que está criticando isso. É o Oswald que está falando, tipo, olha, Brasil é um grilo histórico. Essa afirmação do grilo histórico é muito potente, porque é o Oswald de Andrade falando assim, o Brasil é um monte de gente que chegou e falou que a terra era deles. Chegaram à força, quer dizer, eles não, porque quando os portugueses chegam aqui, os portugueses já tinham título de propriedade na Europa, já era uma coisa consolidada, o direito à propriedade privada. Então, tipo assim, como é que você chega num lugar que você não tem o título de propriedade privada? Você acha que aquilo é a sua propriedade privada? Essa lógica que o Oswald está questionando, que é tipo assim, os portugueses não estão respeitando
a própria lógica existencial deles, de que você teria um direito à propriedade privada. Porque, segundo todas as lógicas portuguesas de direito, a propriedade privada é dos índios. Não que isso deva ser aplicado, porque os índios não pensam em termos de propriedade privada, e é o que o Oswald vai falar e o que o Mandaria vai falar. Tipo, não é essa a questão, mas é a questão de você questionar que são os caras que chegaram aqui do nada, falaram, a partir de agora é assim, foda-se. Quem não gostou vai levar tiro. E começaram a botar título de terra. Fulano é dono dessa terra, fulano é dono daquela terra, e os índios vão para lá, vão para lá, vão para lá, cada vez mais longe. Então, assim, eu gosto de pensar que isso é o que teria feito o Pontes de Miranda rever essa posição inicial dele. Essa posição de que o direito é uma espécie de ciência absoluta, que é só você aplicar o método da inferência que você chega a qualquer conclusão, etc. Então, seria esse outro direito algo próximo do que você chama de realismo. É difícil dizer, porque o realismo depende da existência de um Estado. Ele depende da existência de um juiz, ele depende da existência de uma força estatal nos termos do Weber, entendeu? Assim, essa coisa meio tipo, tem que ter um Estado, tem que ter a briga da legitimidade, tem que ter a questão de que o Kelsen ele perde muito tempo do livro dele, dedica muito tempo do livro dele a debater a diferença entre o imposto e um bando de salteadores, é uma frase famosa dele. O que faz o Estado diferente do bando de salteadores que roubam as suas coisas nas ruas? Ele vai puxar para uma outra lógica que a gente sabe assim, a mais concordada, assim, o pessoal da sociologia, que essa coisa meio do Weber, que é tipo, ó, tem legitimidade. As pessoas entendem o Estado como um exercício legítimo da força e o bandido como um exercício não legítimo da força. Eu gosto de pensar, por exemplo, que assim, se esses caras estivessem vivos hoje, pensando essas coisas hoje, por exemplo, eles teriam um orgasmo a analisar o que é o Estado paralelo, por exemplo, tipo, o que é você tipo, ter legitimidade sem ser Estado, o que é você ter legitimidade, por exemplo, dentro de uma certa... O próprio Boaventura de Souza Santos tem aquele tal livro, né, que ele fala sobre, acho que é o direito de Passárgada, se eu não me engano, que ele vai analisar o tribunal da comunidade na favela da Maré, eu acho. E ele vai falar, tipo, cara, o que existe aqui é um Estado paralelo. Essa força paramilitar tem legitimidade, está produzindo lei, está produzindo regra, está funcionando como um Estado. Quer dizer, qual é a diferença entre essas duas coisas, entre o Estado brasileiro e o Estado da Maré, vamos botar assim? Nessa época a gente ainda não tinha isso, mas você já tinha o Oswald de Andrade falando que o Brasil era um Estado paralelo, que é exatamente a mesma lógica. O Oswald diria que é exatamente a mesma lógica, me parece. O que os portugueses fizeram quando chegaram no Brasil e impuseram o seu Estado é o que, sei lá, o PCC faz quando chega numa comunidade e impõe as suas regras. O Oswald seria a mesma coisa. Você impõe regra e você chama isso de direito. E os europeus compraram e a gente comprou essa ideia. E o Oswald está questionando isso. Então, assim, não seria o que eu chamo de realismo jurídico, porque não seria jurídico. É essa a questão. O Oswald está dizendo assim, que não existe essa porra de jurídico. Ele está dizendo que não tem isso. Isso é uma palavra que eles inventaram. E como palavra que se inventa, isso vale. E aí eu acho que o Oswald também iria puxar para esse lado. Estou supondo aqui, estou especulando. Assim. Poderia fazer um paralelo, por exemplo, com o jogo de linguagem, que seria o exemplo do Wittgenstein falar, tipo, e se uma pessoa estiver jogando xadrez e outra estiver jogando dama? O que o cavalo faz? Tipo, não faz sentido essa pergunta, porque as duas pessoas não estão jogando o mesmo jogo. Hoje, quando você vai ver essa questão do direito indígena, por exemplo, quando você, tipo, escuta os relatos que, sei lá, tipo, o pessoal... Tem uma entrevista muito legal do Orlando Calheiros no Salvo Melhor Juízo. O Orlando é do podcast do Benzina, o Salvo Melhor Juízo é um outro podcast sobre direito, que o Orlando fala sobre direito indígena e tal. E é meio isso que ele está dizendo, assim, tipo, essas pessoas estão jogando jogos diferentes. Pro cara que é índio, não faz o cara que é índio numa comunidade, numa aldeia realmente afastada, etc, etc, etc. Não faz o menor sentido se falar em propriedade privada. Porque propriedade privada depende de uma série de lógicas que não estão incluídas naquela existência ali. Isso é uma lógica da existência liberal. E o Oswald está dizendo, cara, foi isso que aconteceu. Vocês chegaram aqui do nada. Os portugueses chegaram aqui do nada e impuseram uma lógica de existência. Cercaram um pedaço de terra. Falaram, esse pedaço de terra é nosso agora. A gente tem título. E fizeram o título. E é isso que é o grilo, né? O grilo é quando você forja um título de propriedade e envelhece ele na gaveta, que eles chamam, né? Que antigamente você fazia isso, que parecia que era um documento velho.
para ele ficar marronzado, meio quebrado e tal. E você falava, não, ó, eu tenho essa terra aqui há muito tempo. E é mentira. E é isso que os portugueses fizeram. Eles dão a entender como se eles tivessem propriedade dessa terra. Eles nunca tiveram propriedade, eles inventaram a propriedade nessa terra. Então não seria o realismo por isso, porque a grande questão que o Oswald está perguntando é como é que você chega aqui, impõe o casamento e aí diz que não pode divórcio? É essa a questão que ele está perguntando. Se desde sempre, nessa terra, as pessoas se juntavam e se separavam. É mais essa pergunta, assim. Isso que eu estou fazendo é usar essa proposta do Oswald para tentar entender a relação entre esse direito do Pontes de Miranda no movimento antropofágico e o direito que o Foucault está falando ali no pós-modernismo. Isso aqui é uma invenção da minha cabeça, tá? Posso estar totalmente errado, pode ser que daqui a pouco alguém fale, pô, Pedro, você é uma imbecil, tá falando um monte de besteira aí. Pode ser. Mas me parece que existe um paralelo ali que é tipo assim, não tem como você falar de realismo jurídico com o Oswald de Andrade, mas tem como você falar assim que se esse movimento tivesse se desenvolvido, se o Pontes de Miranda tivesse internalizado essas coisas que o Oswald está falando, debatido aquilo ali, evoluído naquilo ali, talvez, ele chegasse no que viria a ser o realismo jurídico anos depois. Porque mesmo quando o Pontes de Miranda fala da teoria do fato jurídico não, mas quando ele começa a pensar uma coisa consolidada. Então, assim, o que eu estou falando é que eu acho que ele viria a propor alguma coisa parecida com esse realismo jurídico. Mas o Pontes, ele ia estar sempre preso a uma coisa que o Oswald não estava preso. O Oswald fez graduação em Direito. Se eu não me engano, ele fez graduação em Direito. Tenho quase certeza disso. Mas ele não era advogado. Ele era um escritor, ele estava na literatura, nesse reino da criatividade, da beleza, etc. O Pontes não, cara. O Pontes é um cara chato de terra que é advogado. Ele vai estar sempre preso a essa lógica da lei, do código, do Estado. Porque ele não possa sair disso. Mas porque meio que não é o interesse dele. Ele está interessado em entender esse fenômeno que é o direito. Para isso, ele precisa estar preso nessa lógica. Porque senão você não vai entender. Então, assim, o que eu responderia, assim, melhorando a minha resposta um pouquinho agora nessa última frase, seria esse outro direito algo próximo do que você chama de realismo? Sim e não. Não porque é impossível falar isso, mas sim porque eu gosto de pensar que o Pontes de Miranda teria proposto alguma coisa nesse sentido. Acho que é isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta, por favor. O Léo não pode responder porque ele não está aqui, né? Mas Sim. Se o Léo quiser depois falar comigo, sem problema. Mandar... queria saber, alguém tem mais alguma pergunta? Eu até tenho perguntas, mas acho que se outras pessoas tiverem mais perguntas... Bem, já que uma coisa que eu fiquei pensando assim a partir dessas, enfim, que eu acho que não sei nem se são, digamos assim, apenas se é algo que, enfim, talvez seja algo que toque algo marginal que você falou, né? Mas eu queria saber como que se lida. Na verdade, não sei se é marginal, né? Mas retomando um pouco assim o espaço de aquela discussão do passo para frente e passo para trás, né? Que eu achei que eu acho que é muito importante, né? E também pensando com aquela ideia que você falou da releitura do Pontes a partir do Oswald, do Nodari, eu fiquei pensando na questão do como é que se dá, porque acho que você tinha usado a fórmula que o Nodari tinha falado, né? Que era, como é que era? Alguma coisa antitradicionalista, direito costumeiro. Direito costumeiro antitradicional. Se eu entendi bem, assim, essa expressão que é maravilhosa, né? Porque aquelas expressões que resolvem o problema, né? Ok, eu não quero ser reacionário, mas ao mesmo tempo existe algo que vem do costume. Ou seja, né, você tem que
dar um pouco da verdade do conservadorismo, né? Ter que admitir um pouco da verdade que há no conservadorismo. Eu queria saber como é que você pensa, então, nesse contexto, digamos assim, e, de novo, eu não sei se a pergunta faz sentido, até porque eu acho que aí tem um pouco da minha ignorância com relação ao funcionamento do direito, né? Mas como é que se dá a incorporação do elemento moral nessa discussão, né? Porque, em alguma medida, o conservadorismo ele vai apelar para isso, né? Digamos assim, né? Uma moral dos costumes, os valores que são os valores corretos são aqueles que já vigoram, e é por isso que é porque eles são os que vigoram que a gente se apoia neles. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que essa expressão ela mostra um pouco da defasagem que tem nessa posição, né? Que é que as morais elas se alteram também, né? Que nem a planta, enfim. Então, eu queria, enfim, queria ouvir você falar, né? Não sei nem se eu tenho uma pergunta, né? Mas queria saber você falar um pouco sobre esse elemento, né? Porque que eu acho que também toca com a coisa do idealismo, né? Enfim. Uhum. Eu vou responder também de duas formas, que é o seguinte: a minha professora, que orienta essa parte da pesquisa, tende a adotar uma perspectiva crítica, que eu também adoto, de pós-colonialismo, descolonialismo, etc., de tentar pensar essas coisas a partir de um outro referencial teórico. Então, assim, nesse sentido, eu responderia o seguinte: cara, que costume? Porque o que o Oswald está falando é que costume? O costume dos caras chegaram em 1500 do nada, instituíram essas coisas aqui, porque o costume do índio é outro, porque o costume do povo escravizado que foi trazido da África para cá é outro. Então, assim, o que o Oswald está falando é, porra, não tem essa de costume. O que vocês estão chamando de costume é o que vocês estão impondo como costume. E aí, nesse sentido, eu acho que ele é, sim, muito pós-moderno. Assim. Porque ele está fazendo essa mesma crítica que, tipo, um pouco que o Derrida faz, que, tipo assim, meu irmão, que costume, cara. Isso aí foi inventado em alguma hora, assim. Em algum momento os caras inventaram isso do nada. Ah, tem que usar roupa. Ah, tem que a banho dia sim, dia não, igual europeu. É isso que o Oswald está falando, tipo, não tem essa, cara. E o Oswald vai dizer, tipo, a gente está fingindo que é europeu, sendo que a gente não é. E eu acho que eu poderia desenvolver essa parte da resposta, mas eu não acho que é o que mais interessa. Porque é muito óbvio que, tipo assim, é toda a crítica pós-colonial. Tipo, aí tem mil coisas para falar, etc. Eu acho que não é essa a questão. A questão é, tipo, pro Ponte, e essa é a parte que eu acho mais interessante da obra dele, você tem esses 7 processos lá que eu falei, etc. A moral é um, direito é outro. Ponte separa essas duas coisas. Ele vai dizer, tipo, uma coisa é direito, outra coisa é moral. Tem autores que vão juntar as duas, que vão dizer que não existe distinção. São autores mais antigos, normalmente se baseiam em teorias mais antigas, mas tipo, se você for ali até, tipo, até você em Kant, etc., tipo, o imperativo categórico da moral tem uma relação muito direta com o direito, isso vai influenciar todo mundo. Mas o Kelsen, por exemplo, que é um jurista kantiano, que lê Kant, decora as obras de Kant, ele separa. Para o Kelsen são duas coisas diferentes. O Kelsen está interessado em estudar a teoria pura do direito, ele não está interessado em falar de moral. A moral existe, mas então assim, eu responderia essa sua pergunta, esse seu questionamento, assim, falaria no seguinte sentido: tem a crítica pós-colonial, que é essa, que está dada, deve ser trabalhada, é claro, deve ser incluída, é claro, mas assim, eu acho ela hoje, principalmente para quem circula nesse meio das ciências humanas, ela é um pouco mais óbvia, que é tipo, esse monte de costume europeu não tem nada a ver com a gente. Você usar terno não tem nada a ver com a gente. Não faz o menor sentido. Menor sentido. Outros países lidam com isso de várias formas. Os indianos, por exemplo, tipo, você pode ir para o tribunal de blazer, tipo, aquela saia longa que eles usam, que eu não vou saber o nome exato, mas isso é perfeitamente normal. Você, homem, advogado, lido como homem, enfim, você pode usar essa grande saia para ir para o tribunal em blazer. Tipo, aqui não. A gente importa esse costume, bota ele como lei, e tá lá, os caras no centro do Rio de Janeiro, 40 graus na cara, pô, terninho, gravata, não sei o que, o bagulho não faz o menor sentido. Mas eu vou responder de outra forma, que é assim, é impossível você distanciar completamente o direito e moral. Eu acho que não é essa a questão. A questão é você entender se os momentos em que o direito é um sistema próprio e os momentos em que ele não é. Porque, por exemplo, é óbvio que o juiz, quando vai julgar, não consegue
fazer essa coisa da neutralidade, se despir da moral dele, colocar tudo de lado, colocar ele enquanto humano de lado e julgar enquanto neutro absoluto e tal. Não faz sentido. Não faz mais sentido a gente falar disso hoje em dia. E ninguém fala em certa medida. O que as pessoas falam é, que o juiz deve fazer isso. E aí essa palavra, né, o deve, muda totalmente a parada. Porque o cara não está falando se o juiz consegue ou não consegue, ele está falando que o juiz deve. E o outro jeito de falar isso é como a gente faz para identificar os momentos em que o juiz conseguiu fazer isso e os momentos em que ele não conseguiu fazer isso. Então, os momentos em que ele conseguiu ter um olhar tão objetivo quanto possível e os momentos em que ele se entregou aos valores dele e julgou de uma forma bizarra. E por fim, assim, eu entendi que você está falando assim, nesse sentido de moral, como a moral e os bons costumes, né? Vou botar assim, tipo, também é importante falar disso porque, cara, é lógico que para essa ideia do Oswald, o que ele está falando ali é que o direito tem que ser orgânico. E ser orgânico é muito complicado. Porque quando você está numa sociedade liberal, esse ser orgânico é ser conservador, porque as mudanças são lentas, as mudanças demoram. Só que o Oswald não está falando isso para ser incluído na lógica liberal. O Oswald está propondo um outro tipo de sociedade quando ele faz o manifesto no Instituto Faz. Ele está propondo uma parada totalmente diferente. Mas o Pontes, eu gosto de pensar que ele colocaria isso junto com aquela teoria dele dos processos de adaptação social. Então, o que ele falaria? Que um é um processo e o outro é o outro. Eles nunca estão plenamente separados, mas eles nunca estão plenamente juntos. Então, tudo que o Ponte está querendo dizer, tipo assim, ele não está dizendo se a gente tem que ter ou não tem que ter propriedade privada. Ele está dizendo que a gente tem que se perguntar de onde veio esse instituto. Se ele é um instituto realmente que faz algum sentido aqui, ou se ele é um instituto que foi imposto pelos portugueses, por exemplo. É mais essa pergunta que ele está fazendo. Assim. Então, eu acho que a resposta para essa pergunta você não vai encontrar nesse debate, porque ela é uma pergunta que teria que ser feita assim, tipo, uns 2 ou 3 momentos depois desse debate. Quando isso já tivesse consolidado teoricamente, a gente pudesse entender o lugar que a moral tem nisso tudo. Assim. Se eu puder fazer um último comentário, assim, bem geral sobre esse tema, é exatamente tentando relacionar com o que eu estava falando ali em cima, que o rapaz até comentou que a tia tinha umas obras raras e tal. Tipo, quando a gente está falando de teórico brasileiro, cara, tipo, o maluco escreveu essas porras em 1930, cara. E a gente está fazendo um trabalho mais difícil do que escavar texto egípcio, sabe? Porque essas obras desapareceram. As coisas que ele escrevia desapareceram. Ninguém tem, ninguém sabe. E quando tem, não liga. Então, é muito capaz que alguém tenha em algum lugar, em algum sebo do Brasil, tipo, um livro muito raro do Ponte de Miranda, e ninguém nunca vai saber. Porque ninguém leva esses caras muito a sério. Isso é muito triste. Então, assim, por um lado, porque o Pontes foi esquecido em todos os lugares que não são esse tratado gigantesco de direito privado, e outro porque o Oswald meio que acabou quando ele traiu o Tarcísio do Amaral, se eu não me engano. E, tipo, acabou fudendo com a porra toda. Né? Então a gente nunca teve uma continuidade para isso. Tudo que a gente pode fazer é especular. Eu gosto de especular porque eu acho divertido. E eu acho muito justo falar que, tipo, não acho coincidência que o Oswald e o Foucault e o Deleuze dividam tanto da bibliografia deles entre si. Tipo, e tenham chegado em ideias que me parecem tão próximas. Assim. Não acho coincidência. Não acho coincidência que eles liam Nietzsche, que eles liam Bergson, que tipo, o Oswald estudou muita filosofia, ele era um cara que lia muita coisa. Então, assim, realmente não acho que seja coincidência. E fica aí essa minha proposta de especulação que a gente poderia ter tido pós-modernismo 30 anos antes. Espero que eu tenha respondido mais ou menos a sua pergunta. Não, respondeu sim. Respondeu sim. Eu acho que uma questão que eu penso, assim, que eu acho que tem a ver com esse tema, enfim, até puxando um pouco a sardinha para o meu lado, é porque eu penso muito sobre. Porque eu acho que existe que eu acho que, na verdade, assim, a solução que você. A solução não, né? Mas, enfim, a tradição que se apoia, eu acho que ela ajuda a deslocar um pouco desse binômio, né? Mas eu acho que no binômio, digamos assim, pragmatismo e idealismo, a gente foi meio que a gente tem a tendência a pensar, pelo menos assim eu acho, né? Eu acho que o Deleuze tem um pouco de culpa nisso, que o empirismo é experimental, que ele é inovador, porque ele está se prendendo nos hábitos, etc. e tal.
Só que a gente vê, estando aqui do lado da colônia, né, que primeiro que os hábitos são impostos, tem um certo caráter impositivo dos hábitos, né? Segundo, que também, se a gente pega a própria ideia de um conservador, e não é à toa que vários daqueles empiristas escoceses, enfim, daquela galera que estava bebendo ali na fonte do empirismo escocês e inglês, eles acabaram se tornando conservadores, né? Enfim, antimodernos e tal. E, por outro lado, a gente tem a ideia de pensar que os idealistas são reacionários, etc e tal, blá, 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 quando, na verdade, você vê, claro que tem os idealistas reacionários, né, mas você também vê muitos casos de progressismos que são possíveis por causa de um pensamento utópico, né, para dizer o próprio Marx, ele não é nada sem o idealismo que tem ali na obra dele, né, sem essa diferença hegeliana entre realidade e ideia, né. Então, a minha pergunta era muito pensando um pouco nisso, porque o que eu acho interessante assim nessa tradição oswaldiana, digamos assim, antropofágica, é que eu acho muito doido assim, né, que é uma coisa que mais um dos projetos abandonados, né, mas enfim, faz uma mistura muito esquisita, né, de idealismo, porque o Oswald não é índio, né? Ele não está retomando nenhum costume, ele está retomando um costume do outro, só que como uma ideia, né? Então ele faz uma coisa muito esquisita, né? E aí acho que, enfim, e essas discussões assim, pensando elas pro campo do direito, né? Enfim, né? Eu acho que até fiquei pensando assim muito a partir da sua fala, né? Uma forma até de digamos assim, esvaziar um pouco esse como é que eu vou dizer? Esvaziar tanto o lado puramente, digamos assim, idealista, né, da pessoa, mas também esvaziar esse lado mais completamente cético de que é tudo processo e, enfim, não sei. Esse estilo americano, né, que você resumiu, né? Enfim, mas enfim, É, só para, eu acho que, sim, se eu puder, assim, dar claro, um comentário realmente, porque eu acho que é isso. E eu acho que a grande questão ali, cara, tipo, o Oswald, por exemplo, ele rompe com o marxismo porque ele não concorda com a estética dos caras. Porque ele acha que a estética dos caras é material demais. Estou resumindo, óbvio, mas tipo, é uma briga do tipo, o Oswald não quer ser obrigado a passar o resto da vida dele, tipo, por ideologia mesmo, escrevendo sobre tipo a mesma história dia após dia sobre o proletário, não sei o quê, etc, etc. Ele e várias pessoas aqui do Brasil na época, etc., romperam com o marxismo um pouco por causa dessa questão estética, que, assim, na sua essência, é uma questão de idealismo. O Oswald não é materialista na estética, tipo, ele quer experimentar, ele quer brincar, ele quer jogar, ele quer, tipo, meu irmão, fazer o cacete a quatro. É o que você falou, assim, essa questão do antropofágico mesmo, tipo, isso é idealismo. Eu acho que, de novo, se você for ser bem pós-colonial, assim, você vai lá e você vai falar, tipo, a divisão entre pragmatismo e idealismo é europeia e não necessariamente se aplica no Brasil. Poderia falar isso aqui, poderia falar isso na pesquisa e, pô, maneiríssimo, caramba. Mas eu não acho que é essa a questão. Porque, tudo bem, não é a questão de se essa divisão está correta ou não, mas dada essa divisão, o que a gente tem? E a gente tem um movimento que é uma mistura das duas coisas. Em algum nível, eu acho que tipo, o próprio pós-modernismo é uma mistura das duas coisas. Esses caras leem todos eles. E não só leem para criticar, mas leem para incluir na sua obra, incluem pedaços de um, pedaços do outro. É o cara que inclui um pedaço do Kant e um pedaço do Marx, e vamos embora, é isso aí, entendeu? E nesse sentido, isso é muito antropofágico, porque é isso que o Oswald está propondo. Ele está propondo, olha, não me interessam as suas definições, não me interessam as suas exatidões. Me interessa engolir todas essas coisas e absorver o que eu puder delas. E tirar o que eu puder delas, entendeu? Eu não vou comer nem só perna nem só braço, eu vou comer os dois. E eu acho que o direito funciona bem como um veículo para isso, porque diferente da maioria das áreas do conhecimento, o direito te coloca uma questão que você não tem como escapar, porque você não tem como esperar para ver.
Então, você pode propor uma tese de etc. E falar, tipo, eu acho que isso vai acontecer assim, assim, assado. Agora vamos esperar para ver. Vamos esperar para ver. O direito não tem isso. O caso está ali, o juiz vai julgar. Os caras vão decidir. A questão é como. E você tem um tempo, você tem um cronômetro dizendo, tipo assim, bom, você tem até amanhã para descobrir o que é o direito. Porque amanhã vai ter o julgamento mais importante, sei lá, da década. Porque o STF vai decidir se é constitucional ou não uma lei que, sei lá, permite a reeleição infinita. E isso pode, sei lá, garantir um Bolsonaro na presidência pro resto da vida dele. Isso é uma diferença muito palpável, cara, uma parada muito urgente. E você definir se, tipo, se o direito é ideal ou pragmático vai mudar totalmente como você vai lidar com isso. Pode ser que não mude nada no resultado final? Pode ser, mas pode ser que mude. Pode ser que o Gilmar Mendes, que vai julgar essa parada, julgue da forma X ou da forma Y, se ele estudou na faculdade X ou na faculdade Y, entendeu? Isso é uma mudança que daqui a 30, 40 anos vai fazer uma diferença muito grande. Muito grande. E é essa, assim, a questão principal. Muito boa as discussões. Queria saber se mais alguém tem alguma questão. Peraí. Rapidinho que eu... Não? Bem, deixa eu só pegar o... Bem, primeiro, queria, de novo, agradecer o Pedro, agradecer por ter... Enfim, eu achei esse tema... Achei ótimo, assim, achei excelente as discussões. Acho que você falou muito... Enfim, transformou esse tema bem árido. Muito Na obrigado, verdade, gente. eu não achei nem um pouco árido, né? Mas, enfim. E, enfim, então, queria agradecer de novo. E lembrar, então, que semana que vem a gente tem o Vinícius Portela, que vai falar sobre ritmo e arrastamento em sistemas físicos, biológicos e psíquicos. Né? Talvez ele vai se apoiar na obra esquecida do Pontes de Miranda sobre química e biologia, né? Enfim. Mas, Infelizmente, não. não sei, vai que ele tem, né? Ele já fez direito no passado dele, então talvez ele um ex-advogado. Mas, enfim. Então, a gente fica, então, semana que vem. E, de novo, agradecer ao Pedro. Se tiver mais alguma coisa para falar, enfim, quiser Não, qualquer... só agradecer a oportunidade, pedir desculpa aí por qualquer confusão que eu tenha feito nas áreas que não são do direito. As confusões que eu fiz no direito ninguém pescou, então tá tudo bem. É o que E é importa. isso. Então tá, gente. A gente vai botar no YouTube e aí eu ponho o link, enfim, essas coisas todas. Tá? Show. Beleza? Então tá. Falou, Muito gente. obrigado, gente.